Quando falamos sobre o Irã nas profecias bíblicas, especialmente nos textos de Daniel e Ezequiel, precisamos começar com uma pergunta honesta. Estamos diante de um cumprimento atual claramente anunciado pelas Escrituras, ou estamos projetando nossos acontecimentos contemporâneos sobre textos antigos? Em tempos de tensão no Oriente Médio, é comum ver afirmações categóricas de que determinadas manchetes representam o cumprimento imediato de profecias milenares. Exige método, contexto e responsabilidade teológica. Nosso objetivo aqui não é negar a dimensão escatológica das Escrituras, mas separar interpretação séria de especulação apressada. Um dos grandes problemas do debate atual é o sensacionalismo escatológico. Conflitos, alianças militares e discursos políticos frequentemente são interpretados como sinais inequívocos do fim, sem que haja uma análise cuidadosa do texto bíblico. Muitas vezes, a lógica utilizada é simples. Abriu-se o jornal, identificou-se o nome de um país mencionado na Bíblia e concluiu-se que a profecia está se cumprindo agora. Esse tipo de abordagem ignora princípios básicos de exegese. O resultado é confusão na igreja, medo desnecessário e interpretações instáveis que mudam a cada novo evento internacional. A pergunta que precisamos fazer é: o texto realmente exige essa aplicação ou estamos lendo nossa geração dentro dele? Para responder com equilíbrio, precisamos voltar ao contexto histórico do livro de Daniel. Daniel viveu durante o exílio babilônico, um período de profunda crise nacional para Israel. Jerusalém havia sido destruída, o templo estava em ruínas e o povo estava disperso. No cenário geopolítico da época, o Império Babilônico dominava, mas não por muito tempo. A ascensão do Império Medo-Persa alteraria drasticamente o equilíbrio de poder. Em Daniel capítulo 8, encontramos a visão do carneiro com 2 chifres. O próprio texto identifica esse carneiro como representando os reis da Média e da Pérsia. Aqui temos um exemplo claro de profecia com interpretação interna. Não se trata de uma especulação moderna, trata-se de uma explicação fornecida pelo próprio livro. Historicamente, a Pérsia tornou-se a potência dominante após a queda da Babilônia em 539 a.C., sob o governo de Ciro. Esse cumprimento é amplamente reconhecido por estudiosos conservadores e críticos. Portanto, quando Daniel menciona a Pérsia, ele está falando de uma realidade concreta de seu tempo ou de um futuro imediato subsequente. O princípio histórico-gramatical nos orienta a entender o texto primeiramente à luz de seus primeiros ouvintes. Para eles, a Pérsia não era um símbolo distante, era uma potência política real. A questão então se impõe: existe no texto alguma indicação explícita de que essa referência ultrapassa aquele contexto histórico e aponta diretamente para o Irã do século XXI? Ao nos voltarmos para o livro de Ezequiel, encontramos um cenário diferente, mas igualmente situado no contexto do exílio. Ezequiel profetiza entre os exilados na Babilônia e nos capítulos 38 e 39 apresenta a famosa profecia contra Gog, da terra de Magog. Entre as nações mencionadas como parte da coalizão está a Pérsia. Aqui, o debate se intensifica. O texto descreve uma grande aliança militar que se levanta contra o povo de Deus, utilizando linguagem vívida, imagens dramáticas e elementos que muitos identificam como apocalípticos. Precisamos reconhecer que Ezequiel 38 e 39 contém linguagem altamente simbólica. A literatura profética frequentemente utiliza imagens para comunicar realidades teológicas profundas. A pergunta não é apenas quem são essas nações, mas qual é a mensagem central do texto. O foco parece estar na soberania de Deus sobre as nações e na derrota final daqueles que se levantam contra seu propósito. Ao mencionar a Pérsia, Ezequiel está incluindo uma potência conhecida de seu mundo.
A simples correspondência territorial entre a antiga Pérsia e o atual Irã é suficiente para afirmar que cada movimentação política contemporânea representa o cumprimento direto dessa profecia? A resposta exige cautela. É verdade que o Irã ocupa grande parte do território da antiga Pérsia. Há uma continuidade geográfica inegável. No entanto, continuidade territorial não significa continuidade profética automática. Ao longo da história, fronteiras mudaram, culturas se transformaram, impérios surgiram e desapareceram. A própria noção moderna de Estado-nação é muito diferente das estruturas políticas do mundo antigo. A Pérsia de Ciro não é idêntica ao Irã contemporâneo em termos culturais, religiosos ou políticos. Portanto, para afirmar um cumprimento direto, seria necessário demonstrar que o texto exige essa aplicação e não apenas que permite uma associação possível. Nesse ponto, o discernimento teológico torna-se essencial. Podemos aplicar 3 critérios fundamentais. Primeiro, o contexto original. O que o texto significava para seus primeiros ouvintes? Se ignoramos essa etapa, corremos o risco de distorcer a mensagem. Segundo, o gênero literário. Estamos lidando com narrativa histórica, profecia clássica ou linguagem apocalíptica repleta de símbolos. A interpretação literalista de imagens simbólicas pode gerar conclusões equivocadas. Terceiro, a coerência canônica. Nossa interpretação harmoniza com o restante das Escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nenhuma leitura isolada deve contradizer o panorama maior da revelação. Esses critérios nos ajudam a evitar 2 extremos. De um lado, o ceticismo que esvazia qualquer relevância escatológica. De outro, o alarmismo que transforma cada evento político em cumprimento profético imediato. A maturidade bíblica está em reconhecer a complexidade do texto. Dentro do cristianismo, há diferentes correntes escatológicas, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, e cada uma aborda Ezequiel 38 e 39 de maneira distinta. Essa diversidade mostra que o debate não é simples nem unânime. Portanto, declarações dogmáticas que ignoram essa complexidade devem ser recebidas com prudência. Ao sintetizarmos o que foi analisado, percebemos que Daniel apresenta um cumprimento histórico claro relacionado à Pérsia antiga. Ezequiel menciona a Pérsia dentro de um cenário profético mais amplo, utilizando linguagem simbólica que aponta para a intervenção soberana de Deus contra forças hostis. Aplicar esses textos diretamente ao Irã contemporâneo pode ser uma hipótese defendida por algumas correntes, mas não é uma conclusão inevitável imposta pelo texto. A diferença entre possibilidade interpretativa e certeza exegética é crucial. A finalidade da profecia bíblica não é alimentar ansiedade, mas fortalecer fé e confiança na soberania divina. Quando lemos Daniel e Ezequiel com responsabilidade histórica e sensibilidade literária, descobrimos que o centro da mensagem não é a identificação de cada ator político moderno, mas a afirmação de que Deus governa a história. O verdadeiro discernimento teológico consiste em resistir à tentação do sensacionalismo e permanecer firme em uma interpretação fundamentada, equilibrada e reverente das Escrituras. Assim, em vez de sermos conduzidos pelo medo das manchetes, somos guiados pela solidez da palavra.